Estamos de volta e agora para falar de guerra. Ao longo da história da humanidade, muitos conflitos bélicos aconteceram por diferenças ideológicas e interesses políticos. Neste momento, em algum canto do planeta, uma guerra destrói regiões e mata milhares. Infelizmente, ficamos impotentes frente às guerras e pouco podemos fazer. Mas tem gente que arrisca a vida para fazer a cobertura desses conflitos e nos nutrir de informações. São os repórteres correspondentes de guerra que ganharam um documentário para poder contar as experiências pessoais e profissionais. Guerra.doc, da jornalista Vanessa Pedro, vai ser lançado amanhã aqui na capital e narra, sim, experiências dos jornalistas em zonas de conflito. E eu converso com ela agora, a Vanessa, que está aqui com a gente. Parabéns por esse rico trabalho. Obrigada, André. É um prazer estar aqui. Bom, você é jornalista, como eu, e eu tenho muita vontade de cobrir e sempre acompanhei essas coberturas de guerra. Não tenho coragem de... Foi isso que te mexeu, que te aguçou a curiosidade por ser jornalista, por ter um desejo de cobrir essas zonas de conflito? Eu acho que o fato de ser jornalista é fundamental. Na verdade, eu puxando pela memória, assim, não profissionalmente, eu já me lembro de ter interesse em cobertura de guerra desde a adolescência. Eu me lembro que na Guerra do Golfo, 91, eu trabalhava numa loja de uma tia ou eu me preocupava em vender, mas em olhar tudo que passava na TV, porque aquela foi uma das primeiras guerras, assim, com cobertura diária, e eu anotava, e nem ia fazer jornalismo ainda, enfim. E depois fui fazer jornalismo, e aí o interesse profissional começou a surgir a partir daí, e desde que eu fiz mestrado, eu estudo cobertura de guerra e o doutorado, e tudo foi se voltando para esse lado. Agora, essas zonas de conflito, geralmente, o único acesso que a gente tem às imagens, informações, são os depoimentos desses correspondentes que se colocam em risco para poder passar essas informações para a gente. Então, na verdade, a interpretação da guerra vem justamente desses repórteres, né? Sim, isso é um dos pontos fundamentais da minha pesquisa. Assim, me interessou ir atrás desses correspondentes porque eu refletia sobre isso. Tem lugares, populações inteiras, cidades, regiões do mundo em que a gente constrói uma imagem desses lugares, dessas pessoas, através da cobertura jornalística. E mais do que isso, muitas vezes através da cobertura de guerra. Então, a maior parte de nós no Brasil não conhece o Iraque, mas conhece, claro, outras coberturas, mas muito de cobertura de guerra. Então, acho que a imagem que a gente tem desses lugares passa pela narração desses jornalistas, desses profissionais. Então, me interessava saber como é que essas narrativas eram construídas, essas histórias, essas reportagens, como é que essas pessoas contavam para a gente o que acontece nesses lugares. Agora, um dos pontos fundamentais é justamente ter uma figura humana contando essas histórias. Porque se você simplesmente mostra a imagem, né, da guerra, você não tem esse lado, esse depoimento de quem está vivendo. Isso faz a diferença também, né? Eu acho que faz toda a diferença. O Carlos Fino, que está nesse volume, que são 5 entrevistas de um total de 15 que eu realizei no projeto, ele fala justamente isso. Ele lembra que o Carlos Fino é um repórter português que foi o primeiro a dar o início dos bombardeios no Iraque em 2003. E ele fala que uma das emissoras europeias tinha colocado uma câmera no alto, no topo de um hotel, e ela ficava ali mostrando 24 horas por dia o que acontecia. Mas faz toda a diferença entre essa câmera e o relato de um jornalista que vai entrevistar as pessoas. Então, eu defendo que a cobertura será melhor, mais crítica, mais ampla, quanto mais a gente tiver a presença de repórteres e quanto mais esses repórteres ouvirem histórias e contarem histórias. Não só essa câmera no alto de um prédio filmando, né? Claro que é informação também, mas essa informação precisa de uma interpretação que vai ser dada pelo jornalista. Daí a importância dos repórteres e a importância do seu documentário. Você falou que nesses são 5 dos 15 depoimentos, e tem outros ainda a serem captados, né? Sim, é uma série de entrevistas. Na verdade, eu editei as entrevistas em separado e com materiais dos repórteres. Então, por exemplo, eu entrevistei José Hamilton Ribeiro, que é um grande nome do jornalismo brasileiro, cobriu a Guerra do Vietnã. Então, com materiais, ele foi, por exemplo, cobrir pela revista Realidade, nos anos 60. E ele virou capa da revista Realidade, porque ele sofreu um acidente no front, né? Ele pisou numa mina terrestre e perdeu parte da perna.
e ele virou capa da revista onde ele tinha ido para cobrir, né? Então ele fala dessa situação, e assim como outros 4 jornalistas, eu gravei no Brasil, gravei em Nova York também, porque parte da pesquisa era lá, na Universidade de Colômbia. Eu fiz aqui na USP, e são ao todo 15, e assim, desse projeto, né? Mas os contatos que estão pelo mundo todo já feitos, e se essa pesquisa puder continuar, ela tem muito mais coisas a explorar, né? Bom, eu acho que é importante, na verdade, amanhã um lançamento aqui, né, na capital, amanhã à noite no Badesc, mas eu acho que é de extrema importância que as escolas, faculdades de comunicação, né, do nosso estado e do país, você que é uma pessoa de universidade, né, passou pela USP, pela UFSC, lá pela Nova York, pela Colômbia, de ser tema de debate para justamente discutir a interpretação de guerra, né? Te agradeço a presença, parabéns pelo trabalho. Vamos botar o site aqui embaixo. Tá aqui, tá bom? Da Vanessa Pedro. Obrigada pela sua presença. Obrigada, André. Espero todo mundo lá.